tudo bem? Novamente, continuando nesse ano de 2026, com programas novos. É um prazer grande estar com vocês novamente. Os nossos programas ficam gravados no Facebook, no YouTube, para quem está acessando a primeira vez, né? Os links estão aí abaixo. Eu sempre falo, procurem dar sua curtida, fazer seus comentários, falar das suas experiências. Se tiver alguma sugestão de tema também para ser abordado, fiquem à vontade. Eu costumo ler todos os comentários, tá bem? Então é um prazer muito grande. E hoje eu vou dar continuidade basicamente ao que eu falei semana passada, que semana passada foi o momento espiritual da Terra. Hoje nós vamos falar sobre o comando espiritual da Terra. E eu confesso a vocês que eu tenho que tomar muito cuidado de como eu vou usar as palavras, porque talvez eu vá falar de coisas que até dentro do espiritismo alguns torcem o nariz. Vamos ver se eu vou ser feliz. Vocês conseguem visualizar o que seja esse comando espiritual, né? O que eu vou falar para vocês é baseado em informações espirituais trazidas pelo Consolador, né? Que explica todas as coisas, a doutrina espírita, que nos fala de uma nova era. Eu vou me basear também em coisas ditas pelo Chico Xavier, que é um espírito que veio para trazer muitas novidades, complementando aquilo que Kardec deixou, e baseado em coisas que eu estou assistindo no momento. Nem tanto em casas espíritas, porque existe todo um movimento de espiritualidade. E vocês sabem que com a internet, né, surgiram vários grupos, programas, pessoas que se intitulam assim ou assado, e a gente não sabe, dentro desse bombardeio de informações, o que pode ser real ou não. E então eu tenho que me basear na doutrina espírita, no que a gente sabe, naquilo que a gente vive, e também o que é a lógica, porque não se esqueça que o espiritismo é a fé raciocinada. Então, nós não podemos cometer o erro na doutrina espírita de ficar fechados, como eu vejo algumas pessoas falar assim, é só Kardec. Não, não é só Kardec. Kardec, ele foi um pesquisador, ele inicia esse movimento. O espiritismo começa com Kardec, mas não termina nele. E o próprio Kardec fala que o espiritismo é um tipo de ensinamento, uma doutrina progressiva, e teve a coragem e a lucidez de falar, se um dia lá na frente a ciência bater de frente com o que o espiritismo diz, fique com a ciência. Olha que beleza, esse é Kardec, né? O bom senso encarnado. O fato é que a ciência está avançando, o que está acontecendo? Está praticamente comprovando o que o espiritismo diz sobre a existência. Aí vamos falar um linguajar mais moderno, e agora começa. Novas dimensões. O que é a vida espiritual? Vida espiritual é a vida de quem morreu? É isso? Não é mais esse conceito. Nós temos ao redor da Terra espíritos encarnados, que estão em dimensões diferentes. Nós chamamos disso da atmosfera espiritual da Terra. Isso é o plano espiritual da Terra. Mas essa existência fora da matéria densa é o normal dos mundos superiores. É o normal. Não vivem mais num corpo de carne e de osso. Naquela escala de mundos, quando você passa prova, expiação, regeneração, primitivo, prova, expiação, regeneração, quando você vai para os mundos felizes, ditosos, as coisas começam a mudar. O processo de encarnação não é mais nessa matéria que a gente conhece. E essa matéria, essa química do carbono que compõe o nosso corpo, né? Basicamente somos seres de carbono. Em outros mundos pode não ser assim. O que pode formar um corpo pode ser o silício, por exemplo, outra química, outra bioquímica, e isso vai se modificando nos mundos. E nas esferas superiores, a vida é parecida com o que a gente chama de vida espiritual. Existem espíritos que não vão mais encarnar na matéria densa,
e ainda não são espíritos puros. Eles só vão encarnar na matéria densa se for em missão. Vêm aqui por um tempo e voltam para lá, tá? Então, o nosso destino é essa existência fora dessa matéria densa. Mas, no nível evolutivo que nós estamos, ainda vamos encarnar várias vezes nessa matéria densa. Mas alguns de nós que fizermos progresso mais rápido vão viver em outra condição, em outra dimensão, em outros níveis de matéria, em outros níveis de energia. Porque no fundo, quando a gente fala de matéria, está falando de energia, tudo é energia. Deus, Espírito e matéria, os elementos do universo. Podemos falar assim, Deus, Espírito e energia. Energias sutis, energias que se densificam, energias que são luz, energias que são luz coagulada, matéria. O que seria o comando da Terra? É um conjunto, eu estou lendo aqui uma definição que eu mesmo fiz, é um conjunto de consciências elevadas, espíritos, consciências, que orientam, inspiram e sustentam a evolução moral e espiritual do planeta. Aí vamos falar especificamente da Terra. Esse comando é composto por espíritos que evoluíram da Terra e por outros muito mais evoluídos, que a evolução deles não se deu na Terra, que são espíritos de outros orbes. E todos esses trabalham aquele que coordena isso tudo, que é Jesus, um espírito puro, dirigente do mundo. Tá certo? Então nós temos Jesus, temos espíritos como Dr. Bezerra, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, Frei Rogério, né? Irmã Sheila, Joana de Ângeles, aqueles que nós conhecemos. Espíritos do Oriente, muito evoluídos, como Ramatiz, espíritos que a gente sequer conhece, que fazem parte dessa hierarquia, e junto deles, espíritos que estão milhões de anos à frente deles em evolução, que trabalham com Cristo, que está bilhões de anos à nossa frente. Então, essa hierarquia, esse grupo, essa hierarquia espiritual, é o comando espiritual da Terra. Então, a coisa vai muito além desses que a gente costuma mentalizar na Casa Espírita, que é Dr. Bezerra, Francisco, Fabiano e outros. Existem espíritos mais elevados até do que eles, trabalhando com Cristo. E Jesus trabalha com os outros Cristos planetários, os Jesuses. Tá? Dá para visualizar isso? Portanto, tem muita gente que dentro da própria doutrina espírita, se você falar de espíritos de outros orbes, espíritos superiores até um Francisco de Assis, vão torcer o nariz. Esses nossos irmãos próximos de nós, Francisco, Fabiano, Bezerra, são maravilhosos, estão muito à frente de nós, mas eles vêm desse processo evolutivo, desse grupo, que há 2000 anos ainda cometia erros. O Emmanuel, que era o Públio Lentulus, era perseguidor de cristãos. Nesses 2000 anos, ele é Emmanuel, ele se transformou num outro ser, iluminado, mas à frente dele tem espírito com milhões de anos na frente dele, é isso que eu quero dizer. Então, quando a gente fala do comando espiritual, essa coisa é muito complexa, né? E hoje em dia a gente vê tanta gente na internet dando nome aos comandos e tal. Aí você escuta do comando Astar, a Fraternidade Branca. No fundo, existe essa verdade. Existem grupos espirituais evoluídos em diferentes níveis. É assim, é uma hierarquia espiritual. E mesmo, isso é complicado que eu vou falar, e mesmo Jesus tem à frente dele espíritos mais antigos do que ele, porque Jesus é o governador espiritual da Terra. E dizem que é o governador espiritual de outros 4 orbes, seriam 5 orbes, em que Jesus é o dirigente. Imagina a capacidade para isso. Mas existe o dirigente espiritual do sistema solar, segundo alguns até comentam que Chico falou sobre isso. E existe o governador espiritual da galáxia. Aí, minha gente, a coisa vai para um nível, né? Então, vamos ficar aqui no nosso Terra-Terra.
a Terra tem um comando espiritual. E vejam a figurinha aí, figura 1, que eu já passei antes. Isso é da obra Caminho da Luz, é o primeiro capítulo da obra, eu sempre repito isso. Estão lendo aí? Rezam as tradições do mundo espiritual. Emmanuel diz assim, dizem no mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. E ele vai dizer que em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, e ele vai falar das vezes que já se reuniu esse grupo, né, na superfície da Terra. E lendo A Caminho da Luz, ele diz que esse grupo, voltando aqui então para mim, esse grupo se reuniu a primeira vez, quando a Terra estava em formação, se reuniu de novo quando estava se decidindo a vinda de um deles, que é Jesus, desse grupo, que coordena as coisas da Terra, resolveu encarnar para ensinar de forma mais profunda aquilo que ele precisava deixar. E disseram também que teria uma terceira reunião programada. Isso está na obra Caminho da Luz. E essa reunião aconteceu depois, então, em 69, quando o homem pisou na Lua, 1969, para se definir os destinos da Terra. E aí que Chico diz que Jesus pediu um prazo de 50 anos para esse grupo. Eu não sei o que ia acontecer alguma coisa, mas pediu um prazo de 50 anos. Que nesses 50 anos, se não houvesse uma guerra, destruição em massa, uma guerra nuclear, algo assim, se o livre-arbítrio do homem fosse para esse caminho e que toda a intuição, todas as interferências possíveis não fossem assimiladas, aí a coisa ficaria muito séria para nós. Mas que se o homem não se destruísse, isso não aconteceu, que iriam acontecer coisas maravilhosas. E pensem bem, eu não quero gastar muito tempo assim, quantas coisas maravilhosas têm acontecido no campo da ciência, no campo da medicina e no lado da espiritualização da humanidade. A internet está difundindo essa questão espiritual de uma forma maravilhosa. Agora, é o que nós dissemos no programa passado, o momento é de turbulência, onde tem um grupo encarnado, reencarnado, muito violento, junto com outros que já fizeram algum progresso. É a última chance deles, tá? Então, nós temos esse comando espiritual, que é bastante amplo e complexo, e eu queria abordar uma outra coisa com vocês. Vocês sabem que na doutrina espírita, nas reuniões mediúnicas, e prestem atenção vocês que são espíritas, tá? E tentem entender o que eu estou falando. As reuniões mediúnicas, elas são muito voltadas a espíritos sofredores. Tem que ser, né? Então, é assim, a espiritualidade permite que nós participemos desses resgates dos espíritos que estão sofrendo, estão nas trevas, nos umbrais, tá? E de vez em quando na reunião vem a mensagem de um mentor para dar força ao grupo, para falar sobre o trabalho, às vezes puxa a orelha nossa com todo carinho, e isso é basicamente o que acontece. E os médiuns, então, eles incorporam, quer dizer, está aqui o médium, o espírito é trazido, perispírito com perispírito, e a gente chama de incorporação, mas não quer dizer que o espírito entra no corpo do médium, vocês já sabem disso, é mente a mente. A comunicação é mental. E o médium sente o que o espírito está sentindo e o pensamento do espírito vem. E o médium, às vezes, mistura o pensamento dele, médium, com o do espírito, mas consegue dizer aquilo que o espírito está sentindo. E tem uma pessoa na reunião, que é o doutrinador, o esclarecedor, que vai conversando com esse espírito. Isso é o que a gente chama de incorporação. É o clássico. Tem a psicografia, às vezes esse espírito escreve através do médium, a psicofonia fala através do médium. Mas tem acontecido um fenômeno que não é bem uma incorporação. São espíritos mais elevados. Então, vejam bem, está o médium aqui. Na reunião mediúnica, o espírito vem, conecta, e a gente diz que é uma incorporação. Mas tem espíritos mais elevados que estão aqui.
às vezes em outro orbe, ou nas esferas espirituais da Terra a serviço, ou trabalhando com Cristo. E esse espírito que está aqui, ele induz no médium um domínio à distância mental. E esse médium aqui começa a falar o que esse espírito aqui está transmitindo para ele. É diferente de uma incorporação, é um domínio mental, que é quase sempre absoluto. O médium depois, às vezes, não lembra do que ele falou, ou pode lembrar uma parte. Esse tipo de comunicação não é uma incorporação mais, tá? Isso daí tem outro nome. E nós vamos ver que cada vez mais existem pessoas se manifestando ou manifestando esse tipo de mediunidade, tá? Que se chama canalização, canalizando espíritos. Eu, pessoalmente, já vi isso até em casa de Umbanda. Tratamentos espirituais, que eu fui lá perguntar, mas o que é isso que vocês estão fazendo, né? E é um trabalho até muito bonito. Não, nós trabalhamos com os seres de Sírios. Eu falei, seres de Sírios? Sírios é uma estrela, quer dizer que eles estão trabalhando com espírito de outro orbe numa casa de Umbanda? Sim. Na casa espírita, eu vejo uma certa dificuldade disso acontecer, porque nós estamos tão voltados apenas àquela coisa clássica, né? Eu não quero dizer com isso que a gente deva abrir e começar a fazer esses trabalhos indiscriminadamente, mas nós não podemos ter cabeça dura para isso. É preciso entender a pluralidade das existências e que, sim, espíritos superiores nos influenciam também. E muitos espíritos que se manifestam na casa espírita, eles não falam, mas são espíritos de outros orbes. Entenderam? E nesse novo tempo da Terra, de transição para regeneração, eu tenho convicção, e estou falando usando a fé raciocinada e tudo que eu tenho visto, que esse tipo de manifestação que a gente chama de canalização vai acontecer cada vez mais. Então, estejam preparados nas casas espíritas para esse tipo de coisa também. Não que a gente vá abandonar o resgate de espíritos sofredores. Não, absolutamente. Isso tem que continuar. Mas estejamos abertos para algumas coisas diferentes que possam acontecer. Tipo, um espírito se identificando como alguém sendo de outro orbe. Talvez, se eles falassem isso hoje, haveria uma resistência do dirigente da reunião, talvez até do dirigente da casa espírita, que iria puxar a orelha do médium ou do grupo, mas a gente não pode fazer isso. Como disse Kardec, está lá no livro dos médiuns, né, na identificação dos espíritos. O que importa é o conteúdo da mensagem. Tá? Kardec, na Revista Espírita de 1858, através de um médium, ele conversou com um espírito que estava em outro orbe, em Júpiter. 1800 e pouquinho. Kardec era mente aberta para isso. A pluralidade das existências faz parte da doutrina espírita. Na obra Renúncia, já falei isso aqui várias vezes, Chico nos deixa essa obra, em que um espírito que vivia em outro orbe pede para reencarnar na Terra. A rigor, é um extraterrestre, um espírito que vive em outro planeta. Alcione, que vive nas esferas de Sírios, um planeta que orbita Sírios. Então, gente, tenhamos abertamente para essa possibilidade, para isso que já está acontecendo, não é o que vai acontecer, já está acontecendo. E eu estava pensando, por que na Umbanda? Porque na Umbanda, como não se exige tanto controle, vamos dizer assim, na mediunidade como a casa espírita, que o espírita tem que estudar, o médium tem que estudar, ele é observado, tem que se disciplinar. Na Umbanda a coisa é um pouquinho mais assim, livre. Eles se sentem, eles lá de cima, mais à vontade de, bom, vamos nos manifestar onde abrem possibilidade para a gente. E eles realizam trabalhos ali de tratamento, né? Então, os espíritas não podem ficar para trás, de cabeça dura, que tudo está só em Kardec, porque Kardec falou disso. Kardec teve manifestação de espíritos de outros orbes. Então, isso está assim na obra kardeciana, vamos dizer assim. Tá bem?
Não sejamos cabeça dura. Então, falando do comando espiritual da Terra, vários desses espíritos influenciam a gente também. Espíritos que não necessariamente estão aqui na Terra, ou que se desdobram de outro orbe, ou com a permissão desse comando estão influenciando aqui a gente. Tá bem? Muitos deles talvez já tenham vivido na Terra e tem muitos entes queridos aqui, e já estão numa outra esfera, né? Onde estaria hoje Sócrates, Platão? Onde estaria Forri? Onde estaria Lao Tse, Krishna, Buda e tantos outros, né? Então, eles passaram por aqui, sensibilizaram gerações, até hoje nós falamos dele, mas esses são muito iluminados. Mas até entre nós e eles tem outros intermediários que já fizeram muito progresso e podem ser canalizados por alguns médiuns. Mas sempre o médium tem que obedecer, tem que estudar aquilo que está no livro dos médiuns. Tem que prestar atenção às mensagens, os dirigentes têm que ter um discernimento, só não podem ficar fechados para isso, tá bom? Então, em outras correntes espiritualistas, esse comando espiritual pode aparecer como o nome de hierarquias de luz, fraternidade branca, conselhos planetários, consciência crística ou búdica planetária, o comando Astar. São comandos, são grupos que fazem parte dessa hierarquia, tá bem? E alguns deles, então, não incorporam, o médium não incorpora, eles canalizam as mensagens através desses médios. Tá entendido? Ou eu estou falando de algo que é muito assim... Acho que não, né? Eu estou falando de doutrina espírita. Aqui nós estamos entrando numa era nova, onde esse tipo de coisa, dessa interação entre mundos, vai deixar de ser tabu, tá bom? Preparem-se para isso. Eu não sei se eu encarnado ou vocês vão vivenciar isso, mas a vida em outros mundos vai se revelar na Terra. E deixa eu abrir um parêntese, algo que depois eu vou me aprofundar mais em outro programa. Eu não estou aqui para promover filme, mas no meio, em junho de 2026, vem um filme chamado Dia D, do Spielberg. Eu já percebi, pelo trailer do filme, que me parece que há um processo que não é uma incorporação que acontece. É um espírito de outro planeta que se manifesta através de uma jornalista. É uma canalização. E ela está falando sobre o tempo e daqui a pouco ela começa a se transformar e fala num linguajar estranho, como se estivesse batendo os dentes, né? E todo mundo está olhando. Tem até uma freira que baixa os óculos assim para olhar e tem um simbolismo muito grande sobre isso, sobre o Vaticano, né? Porque se a gente tem a revelação da vida em outros mundos, muita coisa desaba em várias religiões. Para os espíritas não faz diferença, porque isso faz parte da doutrina espírita. É exatamente o que eu estou falando, a pluralidade das existências. Há muitas moradas na casa do meu pai, até Jesus falou sobre isso. Então, para nós não vai ser a surpresa e não vai abalar em nada o espiritismo. Talvez nos abale, assim, no sentido de, até que enfim isso foi revelado. Olha aí, tudo que está na doutrina espírita se comprovando até nisso, porque a doutrina espírita vem sendo comprovada com o avanço da ciência e essa revelação da vida em outros orbes, que certamente os governos, a NASA já tem conhecimento disso, ficam apenas com receio de liberar, mas quem sabe esse filme aí, o Dia D, né, parece que é esse o nome em português, não seja algo assim que ou foi inspirado, eles inspiraram Spielberg, ou se é algo combinado com esses governos, eu não sei, é palpite mesmo. Mas me parece que no filme tem a canalização, tá? E dentro dessa revelação da vida em outros orbes, esses espíritos superiores, mundos superiores, nem todos são mundos materiais, não. Então, a nave física praticamente não existe para certos mundos. Agora, eles podem materializar, sim, uma nave extrafísica, eles terem uma tecnologia de materializar isso
botar na frequência que nós conseguimos perceber. O que não quer dizer que não possam existir mundos como a Terra, ainda vivendo na matéria densa, que tenha descoberto tecnologias que permitam atravessar as estrelas. Por que não? Aí tem teorias, buraco de minhoca, etc. Isso é outro assunto, né? Porque na nossa tecnologia não dá. Mas imaginar que também não possa surgir outras tecnologias é achar que quem vivia no tempo de Cabral, que nada surgiria além das caravelas, né? Dos barcos à vela. Então, há muito mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Então, minha gente, falando de hierarquias espirituais, a Terra também é uma espécie de ser vivo. A Terra também está evoluindo. O campo magnético se modifica, o campo psíquico coletivo, a psicosfera se modifica, a vibração do planeta se modifica. Por isso, não evoluem só as pessoas, mas os reinos da natureza. Vocês já perceberam como é que certos animais parece que quase conversam? A gente tem isso na internet muito, cachorro, gato. Cachorro, então, é impressionante, né? Cavalo, que é um bicho muito inteligente, parece que nos entendem. Cachorro, que está mais convivendo com os humanos, é uma coisa muito impressionante. As sociedades evoluem, os valores morais evoluem, as estruturas da consciência, a vibração do planeta e as crenças também têm que evoluir. Mais para frente, nós vamos rasgar um monte de conceitos equivocados que muitos tinham. E aí eu acho que entra o espiritismo, onde o espiritismo vai ganhar um espaço. Só não pode cometer aquele erro de achar que todo mundo vai virar espírita. Não, as pessoas vão se espiritualizar e vão deixar os rótulos para trás, tá? Então, o mundo de regeneração é um mundo de consciências evoluídas, ligadas naturalmente à espiritualidade. Consciências que já superaram o egoísmo, a violência. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Esse sentimento de dominação do outro, o apego excessivo à matéria, esse é o mundo regenerado. E essas consciências, né, que são os do comando espiritual, eles inspiram, sugerem, sustentam o equilíbrio. Eles nunca vão interferir no livre-arbítrio. Eles sempre vão estar lá nos inspirando, nos intuindo. Eles não nos controlam, não punem a gente. Não interferem diretamente a todo instante. Deixam valer o livre-arbítrio, como eu disse. Agora, pequenas interferências, sugestões, isso é o tempo todo. Influenciam espíritos na nossa vida? Perguntou Kardec. Resposta: influencia a tal ponto que praticamente são eles que os dirigem. Os dirigem nesse sentido, no sentido do progresso, inspirando, né? Pode até não permitir que certas coisas aconteçam. Agora, como visualizar esse comando espiritual? Eu falei, como é que eu vou colocar isso num gráfico? Uma coisa difícil. Por mais que eu tente colocar, vai ser uma coisa imperfeita. Mas eu montei algo para mostrar para vocês, lá usando a inteligência artificial. Então, nesse comando, Jesus seria o espírito responsável pela orientação de todos os outros da Terra. Qualquer interferência de outro óbito, tudo tem que passar pelo Cristo, autorização dele, né? Dentro das leis divinas, existem leis universais. Jesus é ligado a essa comunidade de espíritos puros, ligados ao Criador, é outro nível, né? E esse grupo dirige o progresso dos mundos, como está lá a Caminho da Luz. E nós temos os dirigentes das nações, os países têm seus mentores. Quem é o mentor do Brasil? Vocês devem saber, Ismael. O mesmo Ismael lá de trás, filho de Abraão, que trabalha com Cristo. E essa proximidade de Jesus com Ismael fica bem clara na obra, que eu sugiro que todo mundo leia, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E Jesus dirige a transição planetária, como a gente acabou de ver na Gênesis, tá? Esse comando, então, planeja vários grupos que existem em várias esferas. Planeja as reencarnações,
as emigrações e imigrações, as partidas de espíritos, a vinda de espíritos de outros orbes, tudo é comandado por esse grupo. As coisas não acontecem ao léu, não, tá? Esses espíritos executam a vontade de Deus, eles seguem leis maiores, leis universais, tá? Então, dê uma olhada nessa figurinha que eu montei. Gente, isso é assim, só para dar uma ideia. Isso pode ter muita variação, mas só para dar uma ideia do que eu estou falando. Então, vejam aí a figura 2. O comando espiritual da Terra. Estão vendo? O que vocês estão assistindo aí? O que vocês estão verificando? Tem essa comunidade dos espíritos puros, né? E você tem o governador espiritual de cada orbe ali. Eu botei só da Terra, Jesus, tá? Jesus, então, faz parte dessa comunidade de espíritos puros. É um deles. Abaixo de Jesus, você tem vários dirigentes, A, B, C e D, que podemos dizer que são os dirigentes das nações ou de grupos, dirigentes da natureza, dirigentes da parte moral do planeta. Então, são vários dirigentes, né? E abaixo deles, outros dirigentes. Então, é assim, é como se fosse uma hierarquia, tá? De espíritos, e eles se dividem. Os mais evoluídos estão nessa, vamos dizer, 7ª camada, dizendo que as esferas espirituais são 7, tá? Apenas didaticamente, eles estão nas esferas mais elevadas. E nessas esferas abaixo, onde estão até as colônias espirituais, estão os dirigentes das colônias. Então, voltando aqui, Nosso Lar tem um dirigente, a colônia Alvorada Nova tem outro dirigente, colônias acima dessa faixa do Nosso Lar, onde está, por exemplo, a mãe do André Luiz, a gente não sabe que colônia é essa, mas é mais evoluída, tem o seu dirigente. Então, você tem vários dirigentes. No plano físico, os países têm o seu dirigente espiritual, que estão ligados a esses dirigentes de colônias. Esses dirigentes espirituais dos países, os dirigentes das colônias, estão ligados a espíritos mais elevados a eles, que estão ligados a outros mais elevados, estão ligados ao Cristo. É mais ou menos assim. E nesse meio, nós temos esses nossos irmãos, que estão bem à nossa frente, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, Dr. Bezerra, Ramatiz, etc., etc., que se posicionam conforme a sua vibração, mas todos eles próximos a Jesus, todos trabalhadores do Cristo. E você tem a grande massa que está sendo esclarecida, que está tentando sair da era das trevas para entrar mais à frente na era da luz. Esses espíritos todos já estão na era da luz. Então, eles já venceram etapas, fizeram progresso, avançaram muito até numa regeneração, né? Já são espíritos regenerados. E aqueles de milhões de anos à frente. Deu para entender nesse pretenso gráfico que eu quis montar aí para dar uma ideia? Então, a vida no universo é maravilhosa. Esses espíritos superiores, que não estão presos mais a um processo reencarnatório como o nosso, eles vivem uma outra condição, até chegar à condição de espírito puro, tem uma distância muito grande, mas eles já vivem no universo se deslocando entre os mundos. Tem tecnologia, tem naves, tem construções extrafísicas, coisas que são maravilhosas. Mas no nível em que nós estamos, para a gente baixar um pouquinho a bola, nós temos que olhar para nós. Então, o nosso esforço é para vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições. O nosso esforço é para tirar as sombras, as trevas que existem em nós. É nos habilitarmos a vivermos no mundo de regeneração. Para isso, a gente tem que vivenciar o amor. Para isso, a gente tem que voltar de novo os pensamentos, sentimentos, para a mensagem do Cristo. Para isso, é bom estudar o Evangelho, mas é melhor ainda, e é necessário, incorporar, sentir e aplicar os ensinamentos que estão no Evangelho. Que, eu repito, não é uma coisa para os cristãos, não é.
não é uma coisa para os católicos, para os espíritas, não. É um código de conduta, é um código divino que vale para todos os mundos. É a lei de amor. Espírito superior é humilde. Espírito superior, ele é pacificador. Espírito superior, ele tem pureza de sentimentos, de pensamentos. É o sermão da montanha. Bem-aventurados, felizes ao ponto do êxtase, os humildes, né? Bem-aventurados, felizes ao ponto do êxtase, os pacificadores. Bem-aventurados estes, bem-aventurados aqueles. E, de certa forma, do Sermão da Montanha, Jesus descreve o seu próprio estado, porque o reino dos céus, do qual fala Jesus, é uma condição íntima. Então, bem-aventurados vocês que chegarem um dia da humildade plena, plenitude da humildade, porque vocês serão chamados filhos de Deus, vocês verão a Deus, né, quando os pacificadores, todos que desenvolveram essas virtudes. Então, de novo, uma figurinha aí, a figura 3, que eu já mostrei várias vezes, quase todo o programa eu mostro, estão vendo? Nós estamos nesse processo, nessa luta, para sair das trevas para a luz, para entrar nesse estado intermediário, e encerrar um ciclo. Esse ciclo das trevas é o ciclo das dores. Vale a pena se esforçar para isso, gente, né? Então, imaginar a terra de regeneração é a terra onde cada vez mais a maioria vai ser de espíritos regenerados. Voltando aqui para mim. Então, quando 50% mais um estiverem regenerados, já voltados para o amor, ainda teremos outros que não estarão voltados, mas isso serão minoria. E cada vez que esse grupo passar de 50% para 60%, 70%, vai chegar a um ponto que 100% está regenerado. Aí a Terra é um mundo de regeneração 100%. E vai passar pela sua evolução, e lá na frente, numa próxima transição planetária, é a transição para um mundo ditoso, um mundo feliz. E a gente vai começar uma situação em que a encarnação não é mais nesses corpos densos, não, tá? Mas ainda tem muito chão para chegar até lá, né? Alguns milhares de anos, tá bem? Mas esse momento, então, de você se desgrudar da época da Era das Trevas, é muito importante. Então, é isso que nós estamos vivendo. E esse comando espiritual, então, todo esforço deles é para nos ajudar a entrar nessa nova era, tá? Então, o momento da Terra, desde o século XX, né, tem encarnado em massa, enorme grupo de espíritos tendo sua última oportunidade, porque chegou o fim dos tempos, o fim das reencarnações nesse planeta de expiação, e deixa de ser um planeta de expiação para ser um de regeneração. Então, os espíritos que têm que expiar não podem mais reencarnar na Terra, né? Então, os massacres, os extermínios em massa, guerras, né, são resultado da repetição de erros de espíritos que ainda estão assim, violentos dessa maneira, né? De uma índole doentia, seres muito violentos. Quando eles deixarem de encarnar na Terra, ficam aqueles que não são santos, mas que já não têm esse sentimento, né? Então deixa de acontecer o que? As guerras, os massacres, e tudo começa a se ajeitar, né? Uma coisa que é muito preocupante, as armas nucleares. O homem vai ter que, quando evoluir, por sua vontade, deixar isso de lado, né? Vamos acabar com isso, vamos tratar o urânio para não contaminar, vamos descontaminar o planeta. Uma das necessidades das próximas gerações é descontaminar os mares, descontaminar a terra, né? Deixar de explodir armas por aí, porque isso é um mundo de regeneração. Não faz sentido pensar num mundo de regeneração com a humanidade montada em cima de milhares de armas nucleares. Faz sentido? Não faz. Então, de alguma maneira, isso vai ter que mudar. Será que vem uma interferência externa? A gente sempre pensa nisso, mas não. Nós é que vamos ter que nos livrar disso. Como? Uma geração nova vindo.
e vai decidir, chega, não queremos mais isso para nós. Porque todos, a maioria já pensa assim, tá? E é assim que as coisas vão mudando, degrau a degrau, né? E nós temos a receita de sempre para superar esse momento crucial, né? Esse momento de transição, que é acalmar a mente através de boas leituras, meditação, acalmar a mente, estamos precisando disso. Conexão com o alto, através do trabalho no bem, através da prece, caridade, no seu sentido mais amplo, caridade moral e material, confiança, fé e paciência, sabendo que tudo vai passar. E espiritualidade, investir nesse equilíbrio pessoal, na transformação íntima, no autoconhecimento, e a função do Espiritismo, para encerrar, está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou colocar aí para vocês, tá? Mais uma vez, figura 4, que na verdade é esse texto. Vejam aí o que os Espíritos superiores falaram através do Espírito de verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, olha o comando aí, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Ou seja, passar da era das trevas, dos cegos, para a era da luz. Então, eles vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, daqueles que viviam nas trevas. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. E aí, de novo, para o quê? Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Então, eles estão fazendo um chamado aí, né? Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. E para finalizar, voltando aqui, Jesus, um pouquinho antes de ser preso, eu sempre repito isso, disse: muitas das coisas que eu estou ensinando vocês não compreendem, muitas outras eu teria a ensinar que vocês não compreenderiam, por isso eu rogarei ao meu Pai para mais tarde, ou seja, no futuro, enviar o outro Consolador, o Espírito de verdade, que vai explicar todas as coisas e fazê-los relembrar tudo o que eu tenho dito. Então, todos vocês que estão na doutrina espírita são os trabalhadores da última hora, têm contato com essa verdade, conhecem muito mais do que boa parte da humanidade as coisas do céu, a realidade da vida espiritual, do que seja o planeta Terra, a interação entre os mundos e esse comando espiritual da Terra, que tem como modelo e guia o nosso querido Yeshua, Jesus. Então, que ele possa iluminar os caminhos de cada um de vocês, abençoar os lares de todos. Eu agradeço muito pela atenção. Como eu disse antes, deem suas curtidas, façam seus comentários, sugestões aí de temas. Eu leio todos os comentários, tá? E o MAP agradece a atenção de todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.